Livro Fonte Viva, capítulo 60. Esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Está no Evangelho de Lucas, as palavras de Jesus, capítulo 11, versículo 41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos, sob os quais se nos revele, em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum, e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão de fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas de boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente, ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidades de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade, trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas.
que nós que já começamos a aprender, a refletir cada vez melhor e espalhando ao redor de nós pensamentos positivos de esperança e de confiança nas leis do nosso Pai, que nós tenhamos, Senhor, a possibilidade de nesse momento entrar em contato com os entes superiores que nos amparam, para que o estudo que faremos acrescente as nossas almas, acrescente o entendimento dos ensinamentos teus. Acolhe, Senhor, a todos que procuram ouvir-te e a nós, Senhor, que aqui estamos, procurando cada vez mais entender as passagens que deixaste, as pessoas tão incultas, tanto quanto nós ainda somos. Que o nosso estudo, mais uma vez te pedimos, Senhor, traga recursos às nossas almas, recursos de paz e de harmonia, de que tanto precisamos. Que assim seja, graças a Deus. Esta página de Fonte Viva, começando já pela epígrafe, acho que valeria ser comentada assim em umas 10 reuniões nossas online, para que tivéssemos minimamente o entendimento da estrutura dos ensinamentos de Jesus. Estou usando a palavra estrutura porque os ensinamentos se sucedem encadeados e de acordo com a possibilidade de entendimento dos que ouvem Jesus, sejam fariseus, escribas, publicanos, agente do povo e, por que não dizer, até dos discípulos. Então, neste momento, vamos a um pequeno estudo resumindo, se isso fosse possível, resumir as sucessivas falas de Jesus e que Lucas, nesse capítulo, e como já dissemos, somente Lucas, anota no Evangelho. Começando pela epígrafe: dai antes esmola do que tiverdes. Parece-nos semelhante à tradução que a editora Vozes traz. Dai antes de esmola as coisas de dentro, e tudo vos será limpo. Nós pensamos, o que tem a ver a esmola com limpeza? A sucessão de falas, fatos de Jesus e de que nós falamos nos esclarecem já sobre este momento. Pastorino, por exemplo, traz assim: dai, porém, em esmolas o conteúdo, e eis que todas as coisas são limpas para vós. Ainda este versículo 41 de Lucas é traduzido assim por Haroldo Dutra Dias: todavia, dai as coisas interiores como dádivas, e eis que todas serão puras para vós. João Ferreira de Almeida, a tradução dele, e traduções que muitas vezes são utilizadas por Emmanuel, João Ferreira de Almeida escreve: dai antes esmola de que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Vamos então apontar o que veio antes deste dizer de Jesus, e que foi traduzido por diversos estudiosos que mencionamos. E assim, nós já tivemos uma pequena visão daquele momento em que Jesus viveu entre os discípulos. Escribas e fariseus estão ouvindo Jesus. Quando Jesus acaba de falar, um fariseu, e nos evangelhos não traz o nome desse fariseu, um fariseu pediu-lhe
pediu a Jesus que almoçasse com ele. Jesus aceitou e, na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. O fariseu estranhou porque Jesus não se lavou antes do almoço. Lavou é um termo simples porque nos evangelhos falam sempre em abluções ritualísticas, e o que era um costume rigoroso entre os fariseus. Interrogado, o mestre vai direto ao assunto. Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Jesus diz que não é o recipiente físico, material, prato e copo que necessitavam de limpeza. E nós sabemos que, metaforicamente, ele falava do corpo físico e que o interior deles, dos fariseus, estava cheio de rapina e maldade. O versículo 40 ainda diz: insensatos, acaso quem fez o exterior não fez também o interior? Difícil compreender esta fala naquele tempo e até hoje, porque Jesus assim construiu uma oposição entre duas coisas distintas, o corpo físico e a alma. Então chegamos ao versículo 41. Dai, porém, em esmolas o conteúdo, e eis que todas as coisas são limpas para vós. Assim, entendemos o conteúdo da alma limpa passa coisas limpas, sem necessidade de lavar mãos, copos, pratos. Assim pensamos. Mas há outras interpretações de outras religiões e que dizem mais ou menos assim que Jesus estava falando em dar o que está dentro dos pratos e copos, os bens materiais, os alimentos em esmola. Mas entendemos que Jesus falava da doação em esmola do conteúdo da criatura, de sua própria pessoa, de suas vibrações de amor desinteressado. É sob este ângulo que Emmanuel nos adverte no texto. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Mas Emmanuel não menospreza a esmola, a dádiva dos recursos materiais que temos. Ele diz, já que não devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Mas o que temos de nós próprios para dar? Pergunta ainda Emmanuel, desenvolvendo o que mais podemos dar em emoção, sentimentos, vibrações de fraternidade, solidariedade. E sabemos que é mais fácil dar o alimento para o estômago do que esquecer a ofensa daquele que nos ofendeu. E até estender o pão sem estender com mãos fraternas e um sorriso acolhedor. Bem, finalizando, se quisermos estudar mais, busquemos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não sabe a vossa mão esquerda, e procuremos, sobretudo, quando a irmã Rosália define a caridade moral. E ela então diz que a caridade moral que todos podemos praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se.
A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados.